Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Que Deus abençoe a vocês nesta manhã de sábado. É um dia maravilhoso, não importa se estiver ensolarado, se estiver chuvoso. O importante é que Deus está no domínio de todas as coisas. Que bom nós estamos aqui mais uma vez. Que bom nós estamos aqui para compartilhar da recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a você, primos, parentes, e é o que temos por enquanto, certo? Mas agora estudar o nosso manual, a parte a número 4, certo? Vamos fechar mais uma vez os nossos olhos, pedir a bênção de Deus. Querido Pai, Santo Deus que está nos céus, pedimos mais uma vez que venhas estar conosco, nos iluminando, nos orientando para o estudo da lição da Escola Sabatina. Que a gente possa permitir que o Espírito Santo nos ilumine no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus queridos. Essas lições, pelo menos a mim, são empolgantes. Eu já falei isso para vocês no sábado passado, sábado retrasado, e essa semana nós estamos vendo o que? A Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Vamos ler o verso para memorizar. Quando eu falei há 40 anos atrás, que eu estava entrando na igreja, mais de 40 anos, e aí ele dizia o seguinte, aí o pessoal faz o cálculo, tem tantos anos, eu podia estar com 8 anos ter me batizado, mas eu tinha bem mais, tinha o dobro, Então aqui diz o seguinte, em vez de, hoje botou o verso para memorizar, antes era chamado verso áureo, o verso de ouro, certo? Da lição, é o que resume todo o estudo da lição da semana. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão mal. Então, a lei e o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Está em Isaías capítulo 8, versículo 20, aqui. Então, não existe outra alternativa, outra maneira. Então, só para nós vermos aqui, meu querido, minha querida, a lição, ela inicia com a seguinte declaração: não há igreja cristã que não use as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Não existe igreja cristã, certo? Aí se começa a pergunta, mas se não existe, se todas adotam como manual, como regra principal, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, por que há tantas divergências de ideias e pensamento? É o que nós vamos ver, recapitulando aqui na lição. Agora, irmãos, no entanto, a função e a autoridade das Escrituras na teologia não são as mesmas em todas as igrejas. Então é isso que nós vamos tratar, porque apresenta-se alguma coisa extra, está entendendo? Em que nós vamos ver, e que às vezes nós vamos ver a chamada tradição, é o próximo tempo. Não, a Bíblia está escrito isso, mas a tradição é dessa forma. Então nós vamos ver o porquê que existe há essas divergências, Então é isso que nós vamos ver durante essa semana. Um tópico aqui, está no final da introdução, eu gostaria de ler. A prioridade dada a alguma fonte ou fontes leva a ênfases e resultados muito diferentes e determina por fim a direção de toda a nossa teologia. Então, se você dá uma ênfase naquilo que você estuda na Bíblia e pratica, é uma coisa. Se você dá ênfase, você viu aquilo ali escrito, aí diz, não, mas não é bem assim, porque a gente pesquisou na história, a gente pesquisou o que os nossos pais falaram, é diferente. Então a sua teologia, que deveria ser baseada
na palavra de Deus, já está tomando, apesar de você dizer que se baseia na palavra de Deus, já está tomando um outro rumo. E é por isso que nós vamos ver, nós vamos estudar, vamos ver todas essas coisas durante esses momentos aqui que passarmos juntos. A parte de domingo tem o título de tradição. Aqui a parte de domingo começa. A tradição não é ruim. Que antes de alguém diga assim, fulano é muito tradicional, não, a tradição atrapalha a vida. Não, olha, veja, na época de Jesus lutou muito com a tradição dos líderes judaicos, dos fariseus, chamando até de hipócritas. Sim, mas veja lá, a gente vai ver agora que o problema todo é que eles colocaram a tradição acima da palavra de Deus. Podem ver, podem olhar. Eu vou até citar algo aqui, que está aqui dentro. Agora, antes de qualquer coisa, o que é tradição? Foi lá no Roaz, né? Tradição, ela tem dois conceitos, né? Que eu peguei aqui, lá peguei dois conceitos. Primeiro, herança cultural passada oralmente através das gerações. Olha lá, oralmente. Você ouviu de seu pai, que seu pai ouviu do pai dele, e que ouviu do pai dele, e assim por diante. Então, a chamada o quê? Ela é passada de forma oral, né? Através da palavra. Então, às vezes a tradição está escrita, alguém no passado muito longínquo, remoto, disse que isso estava escrito em algum lugar. Existe sempre uma história, certo? Uma origem, vamos assim dizer, tá ok? Então, para nós entendermos o que é a tradição. Outra coisa, é um conjunto dos valores morais e espirituais, e etc., transmitido de geração em geração. Ou seja, uma coisa nós vemos, que a tradição, ela vem de tetravô para bisavô, de bisavô para avô, avô para pai, pai para filhos, e aí vai, certo? E aí vai, certo? Eu posso citar, não é o caso agora, algumas tradições de minha família, certo? E tem horas, a gente vai ver aqui agora, voltando aqui, que vai ter um momento que há um embate entre o que você crê, o que você está crendo na palavra de Deus e a tradição. Por exemplo, talvez ou com certeza no momento que você entrou na igreja, no momento que você se batizou, ou um pouco antes, que antes do batismo tem algumas decisões são tomadas, você teve que abrir mão de algumas tradições. E com certeza, nós tivemos, eu me incluo também, e com certeza, mesmo abrindo mão dessas tradições, ainda vem no pensamento, quando chega a determinada data ou a circunstância, você se sente pouco confortável. Não tem problema, certo? O problema é que o correto é que a palavra de Deus deve estar acima da tradição. Então, meus queridos, elas vêm, como assim diz, e outra coisa, a tradição, ela vem de uma rotina, certo? Como foi transmitido para você, e aí você, e há muito tempo, você está acostumado a fazer aquilo ali. Então, a tradição se entranha no nosso ser. Então, é algo que faz parte do nosso ser. Agora, vamos dizer, existem as boas tradições e as más tradições. Agora, vamos lá, e é justamente essa questão aqui que eu quero dizer aqui. Vamos lá. Em Marcos 7, 1 a 13, você não vai ler, porque você já leu durante a semana, ou deve ter lido, mas a pergunta como Jesus reagiu a algumas tradições humanas em seus dias? O que isso nos ensina? Assinale a alternativa correta. A. Ele colocou-as acima dos mandamentos de Deus e da palavra do Senhor, ou do Senhor. Exaltou letra B, exaltou a lei de Deus como fonte de autoridade acima das tradições. 30 segundos para você discutir isso aí, se tem alguém do seu lado para discutir isso aí. 30 segundos. Se você está sozinho, você tire suas conclusões aí.
Ok, meus queridos. Então, qual é a resposta? Letra B. Exaltou a lei de Deus como fonte de autoridade das tradições. É só resumindo o que está aqui em Marcos capítulo 7, né? E que alguns usam de maneira errada, pensando que Jesus estava se referindo à questão de comer, né? Ah, não, a gente pode comer qualquer coisa, porque Jesus falou que entra pela boca não contamina, certo? Se for assim, né? A gente pega aquele veneninho, um chumbinho de rato, né? A gente toma um pouquinho, né? Que entra pela boca não vai contaminar, né? Não é verdade? Mas não é o caso. Ali Jesus estava se referindo a tradições, principalmente porque os fariseus eles colocavam tradições acima da palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Eles estavam reclamando que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Mas pastor, peraí, isso é algo natural, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Antes de nós nos alimentarmos, nós temos que lavar as mãos. Sim, não é o lavar as mãos, higienizar as mãos, mas é o comer sem fazer um ritual de purificação. Ele simplesmente não é que eles só lavavam, passavam um tipo de sabão da época deles, passavam e pronto, estava com a mão lavada. Não, era todo um ritual que levava não sei quanto tempo, virava a mão de um jeito, de outro, ou seja, se não fizesse dessa forma, o alimento que eles iriam comer não estava puro, não purificava o alimento que eles iam comer, ou melhor, eles não estavam purificados para comer o alimento. Aí Jesus falou isso porque eles estavam criticando, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, ou as mãos por lavar? Não é que eles estavam reclamando que estavam comendo mão suja, mas que não fizeram o ritual de purificação, entenderam? E aí Jesus acusou eles. Ora, o quinto mandamento diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, está lá, honra pai e mãe, mas eles passaram por cima do mandamento. E eles dizendo aí, eu vou explicar a questão da Corban, eles dizendo assim, tudo que vocês podem aproveitar de mim é Corban. O que é isso aí? Escuta só, o filho, destacando a sociedade da época, ele tinha que cuidar literalmente dos pais. Por exemplo, quando os pais chegavam a uma determinada idade, os filhos deveriam cuidar mesmo, certo? Morar com eles ou sustentar os pais, quando os pais não tinham mais condições de nada. Mas aí o que eles faziam? O pai e a mãe de um determinado filho estavam numa situação dessa, então precisando da ajuda do filho, e isso estava de acordo com o mandamento, honrar pai e mãe. Aí o que ele fazia? Pai e mãe, que vocês vão aproveitar de mim, ou a ajuda minha que eu vou dar para vocês é Corban. Ou seja, tudo isso agora, a ajuda que eu vou dar para vocês, eu vou dar por tempo. Ou seja, vocês vão ficar desprovidos, porque eu não posso dar para vocês que eu vou dar por tempo. Entenderam? Não estou falando de dízimo, não, irmãos. É só para algumas mentes criativas, né? Férteis começarem a devagar. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando da questão da ajuda que já era para os pais. Não, essa ajuda, algo extra do extra, pegar, não, eu não vou ajudar vocês não, eu vou dar por tempo. E os sacerdotes da época, os líderes, consideravam isso incorreto. Ou seja, colocando a tradição Corban acima do mandamento, honrar pai e mãe. Entenderam? Só aqui, para vocês entenderem, tem tradições boas. Eu conheço assim, eu já ouvi falar uma igreja do interior de Goiás, certo? Rio Verde, Ouro Verde, me perdoe agora me faltando na mente o nome exato da cidade, eu sei que termina com verde.
todo ano a igreja, num determinado mês, parece que mês de março ou mês de abril, existe uma grande campal de pessoas dali da região, do estado, de fora da região. No meu primeiro distrito, eu trabalhava no oeste da Bahia, na fronteira lá com Goiás, e ali o pessoal era convidado: pastor, nós estamos indo para a campal de Rio Verde, vamos dizer que seja essa mesmo, eu confirmo com vocês. Aí aquilo ali se tornou o quê? Uma tradição. Ah, pastor, então eu não vou porque ali é uma tradição. Irmãos, ali é uma boa tradição. Tradicionalmente, tal data de tal mês, os irmãos se reuniam, chamavam todo mundo com o objetivo de adorar a Deus e confraternizar. Vocês estão entendendo aonde a gente pode chegar a questão da tradição? Então, irmãos, agora, a tradição, ela tem a tendência de se desenvolver ao longo do tempo e acumular a si mais e mais detalhes. Por exemplo, esse é um dos outros problemas da tradição, porque a tradição ela não fica daquela forma, certo? Ela não é estática, da maneira como você aprendeu. Durante o tempo que vai passando, ela vai se fortalecendo. E como é que ela se fortalece? Ela se fortalece juntando novos elementos com as gerações seguintes. Entenderam? Então, essa é a dificuldade da tradição, certo? Então, aí por isso que Jesus falou a questão da Corbã. Ali eram tradições de homens e finalmente levaram ao ponto em que tornaram inválida a palavra de Deus. Eu vou falar aqui algo aqui para vocês. Nesse mesmo distrito, minha esposa, Rosânia, ela concluiu o curso dela o antigo magistério, certo? Eu não sei, eu digo antigo porque nesse ponto ainda muita coisa sumiu, então é um antigo magistério. E lá na cidade que nós morávamos, Santa Maria da Vitória, ela Colégio Maçônico Gonçalves Leme, ela tinha um dos professores, era o padre da cidade, José Domingos, pessoa maravilhosa. Eu e ele, a gente conversava, batia papo, saía. Então, um belo dia, uma pessoa foi morar lá na cidade, um irmão, ele já faleceu, e ele começou a dar estudo bíblico ao padre, né? E o padre, quando chegou na questão do domingo, do sábado, né? Aí quando esse irmão começou a falar para ele do domingo, ou do sábado, né? Aí ele diz assim, o padre falando para o irmão: João, eu quero dizer para vocês que antes de mais nada, o domingo é tradição. Não, pastor, mas ele foi instituído pela Igreja Católica e baseado em decisões de imperadores, etc, etc. Irmãos, não importa, certo? Mas quem observa, e algumas pessoas que a gente às vezes dá estudo e vai falar, ele não vai deixar por quê? Você diz o seguinte: mas está escrito na palavra de Deus que o sábado mesmo a ser observado, um dia de repouso e guarda de santificação. Não, mas eu aprendi com meu pai, meu avô. Está escrito na palavra, não, mas já passou. O que importa é o que meu pai, meu avô, que seja lá quem for falar. Minha mãe, minha avó, não importa. Então, é algo que se tradiciona quando usar essa palavra, certo? Então, essa é a questão da tradição. Irmãos, a tradição é a segunda pergunta, de domingo. Ela, para ser válida, ela tem que depender da palavra de Deus. Ela tem que estar abaixo da palavra de Deus, certo? Ela tem que caminhar junto, vamos assim dizer, ela está abaixo, ela tem que caminhar junto com a palavra de Deus, certo, irmãos? E se você quer saber se uma tradição é certa ou errada, é só pegar o termômetro. O termômetro é a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Vamos passar para a parte de segunda-feira, certo? Que fala sobre a experiência. É um outro problema, porque ela faz parte da vida humana.
E às vezes tem gente que quando tem experiência de algo, diz assim, bate no peito, eu tenho experiência, você não tem. Não, eu já passei por isso aí, nada, aquela coisa toda. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu estava fazendo a quinta série. Hoje é o conhecido o quê? Quinta série é o quê? Sexto ano, né? Sexto ano, se eu não me engano. Então, aí o que acontece? Muito tempo atrás, no Colégio Marista lá em Salvador, eu estava com 10 para 11 anos de idade. Aí o professor falava assim, o orientador, que de vez em quando o orientador passava na sala de aula para falar algumas coisas, e se tornava tipo uma aula. E ele falava assim, e naquele tempo, meus queridos, não adianta, não dá para estabelecer padrões com o que se fala hoje, o que se passa hoje de informação na educação. É diferente, mas você tinha que ficar calado ouvindo. Quando eu vejo, ele dizendo, né? Quando eu vejo meninos da idade de vocês, no meu tempo, que no tempo de vocês, quem já viveu muito aqui para saber o que é tempo? Ele estava falando isso porque ele estava como eles estivessem dizendo, eu tenho experiência, vocês não têm. E tinha mesmo, quem ia dizer, quem ia contestar, certo? Então a experiência é uma outra coisa. Irmãos, é desejo de Deus que nós sejamos experientes, que aproveitemos a arte, a ciência, o esporte, que sejamos experientes, certo? Então, irmãos, agora também devemos aproveitar as maravilhas da criação, entenderam? As coisas da palavra de Deus, a alegria da sua salvação, a promessa de sua palavra. Então vamos fortalecer a nossa experiência, cada dia, um passo de cada vez. Eu gosto de citar também que eu corro, faço atletismo desde 99. Meus queridos, quando eu corri a minha primeira corrida em 99, a São Silvestre, primeira corrida, eu não sabia de nada. Hoje, você estudou educação física? Não. Fez algum curso de técnico? Não. O que eu sei hoje é baseado em corrida, é baseado pela experiência. Alguém me ensinou algo, o outro também, corredores, técnicos, foram me passando instruções. O que eu sei hoje é devido a essas pessoas. E aí alguém diz, você é um corredor experiente. Mas por quê? A gente acumula durante a vida essas coisas. Devemos fazer isso com as coisas de Deus, as coisas celestiais, a palavra de Deus, certo? Principalmente a palavra de Deus. Mas eu só vejo gente, mas o senhor sabe, você é experiente. Meu querido, a experiência vem como? Você vivendo ela, você praticando, senão ela não vai vir não, ela não vai, de repente vai aparecer, entenderam? Então, meus queridos, o que experimentamos molda significativamente nossa visão de Deus e até mesmo nossa compreensão da sua palavra. Então, sejamos experimentados na prática da palavra. É uma tipo redundância, mas para fortalecer o pensamento. Então, não podemos esquecer disso. Agora, uma outra coisa, o perigo da experiência. E aqui está relacionado com a pergunta número 4, que é a segunda pergunta da segunda-feira, certo? Qual é o perigo da experiência? É de nós nos limitarmos e confiarmos na experiência. A palavra de Deus diz isso. O caminho é esse. Não, mas segundo eu entendo, segundo a minha experiência, nós devemos ir por aqui. Olha o que aconteceu com Josué. Invadiram Jericó, consultou a Deus, tudo bem, sempre Josué. O que é que Josué fez? Josué era um general experimentado. Josué disse, o que é que Deus disse em Josué? Primeiro dia, durante 6 dias, vocês vão arrodear uma vez o muro da cidade, e calados. No 7º dia, vocês vão arrodear 7 vezes, e na hora que eu mandar gritar, vocês gritem.
A Josué poderia chegar e dizer, ó, Deus falou isso, mas eu vou por aqui que minha experiência é essa. Ele ia se quebrar, ia se arrebentar. Muita gente faz mais ou menos esse pensamento, não o que Josué adotou. Beleza, deu tudo certo? Deu. Vamos a Ai. E Ai? O que Josué fez? Esqueceu, em primeiro lugar, de consultar a Deus. Mas fez o quê? Manda espia em Ai. Ah não, ali basta uns 3.000 homens e nós liquidamos a fatura. Nós derrotamos eles. O que aconteceu? Foram derrotados e ainda perderam 36. Ah, pastor, mas ali teve um problema de Acã. Irmãos, não importa. Josué cometeu o primeiro erro. Ele não consultou a Deus. Se tivesse consultado a Deus, ele se baseou o quê? Na experiência. Então, muitas vezes nós devemos ter cuidado de não basearmos em nossa experiência. A palavra de Deus está dizendo que é aqui. Não, mas eu tenho experiência nisso. É aqui. Ah, mas meu pai, minha mãe, meu avô tem experiência. É aqui. Entenderam? Consulta a Deus, que Deus está acima de toda e qualquer experiência. Cultura, irmãos. E isso nós estamos vendo o quê? Tudo vendo em paralelo à palavra de Deus. E lembrando que muitas pessoas querem estudar a palavra baseada em quê? Em tradição, em experiência. E agora vem cultura, certo? Irmãos, todos nós somos influenciados e moldados pela cultura. Nenhum de nós escapa. Agora, é aquela coisa, né? O que aconteceu com o antigo Israel? Eles foram moldados pela cultura ao seu redor. Só citando exemplos. Deus disse o quê? O homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. É um homem e uma mulher e um homem, mais nada. Mas pastor, peraí, Abraão teve ali de Sara, ele teve a Agar, e Jacó 4 esposas. E aí, como é que fica a poligamia? Meus queridos, naquela época Deus nunca aprovou a poligamia. Deus tolerava. Mas por que isso acontecia com o povo de Deus? A cultura ao redor influenciou. Um outro exemplo, a questão do Deus, certo? Nas batalhas, eu já citei isso para algumas pessoas na igreja. Quando havia batalha entre dois povos, o povo vencedor significa que o Deus do povo vencedor derrotou o povo do Deus, o Deus do povo vencedor era melhor que o Deus do povo perdedor. Então, o que aconteceu quando a arca de Deus foi tomada? Para os povos ao redor, a representação, porque Deus não tinha imagem, claro, a representação era a arca. O que eles fizeram? Pegaram a arca e botaram dentro do templo de Dagon. O que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Babilônia, ou Jerusalém? Pegou os utensílios, que a arca não tinha mais, pegaram os utensílios da casa de Deus e botaram dentro da casa do Deus dele, dos deuses dele, do panteão Babilônia. Por quê? Era a cultura da época, que não era o povo que era mais poderoso, mas o Deus que vencia era mais poderoso do que o Deus do povo que foi vencido. Vocês estão entendendo? Então era a cultura. Então Deus trabalha na cultura até onde pode, certo? Até onde não vai em choque com a palavra. Mas pastor, aquelas coisas foram em choque com a palavra. Mas ainda Deus tolerou. Isso não é desculpa para ninguém fazer o mesmo que fazia antigamente, fazer hoje. Meus queridos, você chega na igreja adventista da África, o povo no coral eles dançam. Eu estava vendo um vídeo de um amigo meu que foi pastor lá na África, até aquelas passeadas na rua, o povo está cantando, está todo mundo dançando da igreja. Ah, vamos fazer isso aqui. Culturalmente não se faz. Então, e se eles fizerem aqui? Vamos criticar porque nossa cultura não faz? Não, irmãos, nós temos que respeitar a cultura deles. A cultura, ela é certa até, quando ela não vai contra a palavra de Deus. Entenderam, meus queridos? Não vai contra a palavra de Deus. Agora, o problema nosso
certo? O problema nosso é que às vezes, quando nós damos estudos bíblicos, a pessoa a gente quer ganhar a pessoa para Cristo, perfeito, mas a gente quer que ela seja imediatamente aculturada ao nosso sistema. Não, você tem que ouvir, você tem que aceitar Cristo e já andar de acordo com a nossa cultura. Irmãos, às vezes não tem nada a ver uma coisa com outra, certo? Então, vamos lá. A Bíblia ultrapassa qualquer cultura humana e é capaz de transformar e corrigir elementos pecaminosos que encontramos em todas as culturas. Eu estou dando exemplo, eu poderia passar aqui amanhã e à tarde falando sobre isso, ok? Mas, irmãos, é por isso que João fala, nos adverte lá em 1 João, que está aqui na pergunta, de amar as coisas do mundo e amar tudo aquilo que não procede do Pai, certo? Nós temos que ter consciência disso, ok? Então, consciência disso e tomar cuidado. Irmãos, os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e interesses, não devem, porém, se isolar do mundo. Acorda, nós somos separados do mundo, mas não isolados, certo? Nós estamos aqui ainda, nós não vivemos em Marte, nem Vênus, não dá também para viver lá, né? Nem na Lua. Então, como é que eu estou dizendo? Nós devemos nos separar do mundo, mas não se isolar, mesmo porque tem pessoas que estão lá e nós temos que sermos usados para evangelizar, para tirarmos ela dali desse mundo. Ok, meus queridos? Quarta-feira, eu vou adiantar um pouco aqui, né? Aqui fala em Coríntios, né? Que pensamento submisso leva à prática da obediência. Meus queridos, em primeiro lugar, que é a parte da razão. Deus nos criou com livre arbítrio, capacidade de pensar, capacidade de raciocinar. Ou seja, Deus não fez o ser humano um robô. É aqui, você vai aqui, ande, você anda, volte, você volta. Não, meus queridos. Você pensa e raciocina, porque Deus colocou essa capacidade. Então não se engane, isso não. Claro, agora, então, a razão existe, e isso é que distingue o ser humano de todos os animais. Então, Deus é distinto de todos os seres animais, vegetais, porque ele tem razão, tem um raciocínio, ele pensa, certo? Outra coisa, irmãos, a fé, ela não é irracional, entenderam isso? Então, não existe a chamada fé cega, entenderam? Então, o que é que acontece? Nós temos o conhecimento, nós meditamos, nós guardamos o sábado. Por quê? Porque é o mandamento. E o que é o mandamento? A expressa vontade de Deus. E por que ele fez isso? Porque ele nos ama. E como assim eu posso confiar nisso? Se ele nos ama, quem ama faz o melhor para a outra pessoa. Quem ama faz o melhor para a outra pessoa. Entenderam? Então, essa é a base do nosso conhecimento. A razão foi usada. Mas tem gente que vai para o outro lado. A razão está acima de tudo. Acima de toda a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui se está citado. Eu acho que foi aqui, pronto. Presidente Thomas Jefferson, certo? Ele fez a sua versão do Novo Testamento, excluindo tudo que, segundo ele, não batia com a razão. E nessa exclusão, ele tirou os milagres de Jesus, certo? Ele tirou a sua ressurreição. Aí diz assim: puxa vida, racionalmente falando, uma pessoa que morre não ressuscita. Entendeu o que eu estou falando?
racionalmente falando. Racionalmente falando, uma pessoa que não anda, não pode voltar a andar. Não existia naquela época métodos para fazer isso. Então, meus queridos, entendam o que eu vou dizer para vocês. Razão, certo? Razão, ela tem que estar submissa à palavra de Deus. Volto a dizer, nossa fé não é irracional, certo? Nossa fé não é irracional. Ninguém, quando aceitou a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, não sabia o que estava fazendo. Você sabia o que estava fazendo, né? Ou sabe o que está fazendo. Quando Jesus disse que vai voltar a esse mundo, ele vai voltar. Ah, mas não tem possibilidade, porque a natureza fala isso e tudo. Eu quero que eles expliquem o buraco de óleo, se aumentando, se alargando cada dia. Mas isso não vem ao caso, está entendendo? São algumas coisas da razão. Irmãos, precisamos ser iluminados pela palavra de Deus, certo? Ali Deus indica a razão, que nossa razão não foi criada como algo que funciona de forma independente. Devemos entender isso, certo? Somente quando aceitamos a revelação de Deus, corporificada em sua palavra escrita, como suprema em nossa vida, e estamos dispostos a seguir o que está escrito na Bíblia, podemos raciocinar corretamente, certo? Entendamos isso. Quando, só citando rapidamente, quando alguém, uma pessoa, se mata por uma mulher, ou a mulher se mata pelo homem, perdeu a razão. Não é racional. A razão, se a razão estiver subjugada à palavra de Deus, ela pode estar sentindo a maior paixão do mundo. Mas como a razão está subjugada à palavra de Deus, ela se ajoelha: Senhor, eu estou sofrendo, eu estou me acabando, me ajude, me dá forças, me ajude, Senhor, eu estou sofrendo, mas tu vai me ajudar a vencer. Deus vai ajudar. Não se preocupe, né? Ele não vai fazer assim, se ele quiser ele faz, mas ele sabe que o remédio do ser humano, ele tem que vir, com calma, certo? Confiemos nisso. Ele pode fazer se ele quiser, sem nenhum problema. Parte de quinta-feira fala da Bíblia, irmãos, para os adventistas do sétimo dia, a Bíblia tem uma autoridade superior à tradição, à experiência, à razão ou às culturas humanas. Somente a Bíblia é a norma pela qual todo o restante precisa ser provado. Se essas coisas, tradição, cultura, razão, não estiver, experiência, não estiver de acordo com a palavra de Deus, você vai escolher o quê? As coisas lá ou a palavra de Deus? E se tiver dificuldade, joelho no chão, meu querido, minha querida, peça ajuda de Deus, a orientação, a iluminação do Espírito Santo. Um trecho do Desejo de Todas as Nações diz o seguinte: por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando do coração. É pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si, seu povo escolhido. Certo? Não, em resumo, não é nossa tarefa julgar as Escrituras. Nós não temos autoridade para isso. Ok? Se bem que tem uns aí que se arrogam de ser juiz, até mesmo acima da Bíblia. Citamos aqui exemplos. E concluindo, certo? Concluindo que o tempo já está estourado, e a gente tem que pensar: não, pastor, nós temos amanhã todo. Não, o pastor é um culto divino, tá certo? O pastor Rafael Santos, né? Diz aqui: em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoritativa e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Meus queridos, que Deus nos abençoe, nos ajude. Quantos, pela graça do Senhor Jesus, querem colocar a Bíblia, e somente a Bíblia,
né, o tema que nós vamos ver na próxima semana, acima de todas as coisas, levante as suas mãos aonde você está. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então vamos fechar nossos olhos e ter uma palavra de oração. E muito obrigado pela presença de vocês, a presença virtual. Que Deus continue abençoando e não nos deixe de seguir, certo? Aproveita aí, dá um like aí, né, no canal do YouTube da Igreja de Teotônio, né, e no nosso Face. Que Deus abençoe a todos. Fechar nossos olhos para ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esses momentos aqui passados, pela recapitulação da lição dessa semana, que Tu possa nos fortalecer cada dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.